Olá a todos, essa é a segunda aula do mini curso de Python aplicando conceitos de estatística. Na primeira aula foi apresentada a ferramenta que será utilizada, que é o Google Colab, qual estamos aberto aqui, e também foi falado um pouco sobre o que seria estudado e visto durante esse mini curso. Nessa aula de hoje, iremos construir um notebook com um estudo exploratório de dados retirados da plataforma MoveLens. Essa plataforma é um site onde os usuários se cadastram e atribuem notas a diversos filmes que estão registrados na sua base de dados. Aqui estão os dados que iremos trabalhar, já estão em formato CSV e podem ser acessados por esse link. Esses dados estão visualizados aqui de forma crua para a gente, digamos assim. E é importante saber que eles são um sample para a base de dados original, ou seja, é uma amostra feita de forma aleatória a partir de uma base de dados original. A base de dados original contém mais de 25 milhões de votos atribuídos a diversos filmes e um tamanho de arquivo de 250 megas. Para facilitar o pré-processamento e a execução, a gente vai trabalhar somente com esse sample, que contém mais de 100 mil votos, ainda tem muitos votos assim, e um tamanho de arquivo de 5 megas. Então vamos voltar para o Colab. Aqui no Colab, o que eu fiz foi importar as bibliotecas Pandas e NumPy, e vou falar um pouco melhor sobre elas. A biblioteca Pandas ela é uma biblioteca que fornece ferramenta para análise de dados e exploração desses dados, é uma das bibliotecas mais utilizadas por cientistas de dados, e ela nos fornece isso através de métodos que podem ser usados em duas estruturas de dados famosas e fáceis de usar da biblioteca. São as series e os data frames. As series são um array unidimensional como uma lista de valores e associado a cada valor possui um índice, que é o index para aquele valor. Os data frame ele possui colunas e linhas, então ele possui um formato de tabela, um formato que se assemelha com uma planilha, por exemplo. Nesse segundo passo, são duas formas distintas de se fazer a mesma coisa, que é passar esses dados aqui, que estavam de forma crua, para um data frame, construir um data frame a partir desses dados. Então, no primeiro método aqui, eu criei uma variável com o link, então uma string. Depois eu inicializei um data frame vazio, criei um data frame vazio, chamei ele de df, com o método pd.dataframe. pd é uma abreviação que eu estou utilizando aqui da biblioteca Pandas, né? Para utilizar fica bem mais fácil. Então, para acessar os métodos dessa biblioteca, eu posso acessar com o pd. E, por fim, eu utilizo outro método que é o readCSV, onde eu vou justamente ler um arquivo no formato CSV, passar para ele um link, uma variável que contém esse link, uma URL, e aí ele vai construir o meu data frame baseado nisso. A outra forma mais fácil de fazer e mais direta é simplesmente criar aqui, nomear um data frame e aplicar nele o método readCSV, já passando a URL direta aqui como parâmetro. Beleza. Feito isso, a gente pode visualizar agora os nossos dados. Para visualizar um data frame por completo, ter uma visão geral, nós podemos simplesmente digitar o nome do data frame e executar a célula. E aqui ele vai nos trazer uma visão geral sobre esses dados. Percebemos logo aqui, como eu disse, mais de 100 mil votos atribuídos aqui. Tem um index associado também a esse data frame e temos 4 colunas. Essas colunas são User ID, Move ID, Rating e Timestamp. User ID é um ID para um usuário lá da plataforma do MoveLens, que foi um ID criado de acordo com essa base de dados. Move ID também é algo que está relacionado aos filmes da plataforma MoveLens. Rating, que é o mais importante aqui para a gente, que vamos explorar, são as notas atribuídas aos filmes. E o timestamp é uma coluna que a gente não vai explorar, mas traz o tempo em segundos desde 1970. Aqui a gente visualizou os dados de uma forma geral, mas se quisermos visualizar apenas uma parte dos dados, é possível. Então eu posso querer visualizar somente as primeiras linhas dos meus dados. E isso é possível também através de um método do Pandas. Então, para utilizar, eu tenho que colocar o nome do meu data frame e aplicar o método read. Esse método vai me trazer as 5 primeiras linhas do meu data frame. Por que 5 primeiras? Porque eu não passei nada como parâmetro. Então, por default aqui, ele retorna um n igual a 5 para a quantidade de linhas. Se eu quiser passar como parâmetro um número, 10, 15, qualquer que seja, ele vai me retornar esse número específico que for passado por parâmetro. Aqui eu tenho então as primeiras linhas, mas eu posso também, por algum motivo, querer visualizar as últimas linhas. Então também existe um método para isso. Aplico o tail e executo. Então aqui eu tenho as 5 primeiras linhas e aqui as 5 últimas linhas no meu data frame. Para seguir essa parte de explorar e conhecer os dados, vamos visualizar a estrutura do nosso data frame, aplicando o método shape.
esse método vai nos trazer a quantidade de linhas e colunas, respectivamente, do nosso data frame. Então aqui tem mais de 100 mil linhas, né? 100.836 linhas e 4 colunas. Por que é importante conhecer esses números e, mais do que isso, a estrutura que o nosso data frame apresenta? Então, porque se eu for utilizar métodos futuramente para manipular esse data frame, para mexer nas colunas, mexer nas linhas, alterá-las, eu tenho que conhecer que a estrutura dele vem primeiro linhas, depois colunas. Então, esse é um método importante para conhecer e para ter noção disso. Passada essa primeira parte de conhecer os dados, de importar as bibliotecas, importar os dados e criar um data frame a partir de outra base de dados com um link, né? Visualizar os nossos dados com a visão geral, visualizar eles apenas por partes, pegando os primeiros dados ou os últimos dados e conhecer a estrutura do nosso data frame, conhecer também, saber a origem dos dados e o que as colunas representam, é um passo totalmente importante isso aqui. Agora a gente pode começar a manipular esses nossos dados. Primeiro, seria interessante saber, já que a gente está se tratando de votos, quais são os votos máximo e mínimo que eu posso atribuir. Então, se eu gostei muito de um filme, quero dar nota máxima, qual é a nota máxima registrada nessa base de dados? Ou se eu não gostei de um filme, odiei o filme, quero dar uma nota mínima, qual é a nota mínima registrada nessa base de dados? E a gente pode fazer isso acessando justamente essa coluna de rating, que tem as notas. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar o meu data frame e abrir colchetes e colocar o nome da minha coluna. Você vê que já aparece todas as minhas 4 colunas. Isso aqui eu estou desestruturando o meu data frame. Então, eu estou acessando apenas uma coluna em específica do meu data frame. E aí eu posso aplicar métodos a eles. A biblioteca NumPy, como eu já falei, ela tem vários métodos prontos justamente para essa parte matemática. Então, se eu estou na coluna de notas, eu posso aplicar 2 métodos distintos. Um para saber a nota máxima e outro para saber a nota mínima. Então, para a nota máxima, posso aplicar o max. Já tenho aqui que a nota máxima registrada nessa base de dados é 5. Então, se eu gostei muito de um filme, eu daria nota 5 para ele. Vou fazer o mesmo processo, só que agora aplicando o método min. E aqui eu tenho, a nota mínima é então 0.5. Ótimo, isso nos fornece novas informações sobre os dados, mas ainda nos deixa com dúvida. Qual é a escala utilizada? É tipo, eu posso votar meio, 1,5, ou existe, por exemplo, um 3.75, eu posso dar um 3.75 para um filme mediano que eu achei, por exemplo. Então, é importante a gente conhecer todas as notas possíveis que foram atribuídas aos filmes nessa base de dados. E para isso, a gente quer verificar apenas as notas únicas. E é possível fazer isso também utilizando um método para o Pandas. Vou continuar manipulando aqui a coluna de notas e vou aplicar o método unique. E ele vai me retornar as instâncias únicas desses objetos aqui num array. Então, essas são as minhas notas possíveis. Ó. Ou seja, eu tenho essa escala começando em meio, 0.5, eu vou de meio em meio até 5. Esses são todos os votos únicos possíveis que eu posso atribuir a um filme. Agora é hora, então, de aplicar conceitos de estatística mais precisamente, que a gente viu, que já tem alguns como entrada máxima, entrada mínima. Mas existe um método no Pandas que retorna um resumo com várias medidas, né? Na verdade, retorna os valores de várias medidas diferentes estatísticas para os nossos dados. Posso acessá-los também para a coluna rating. É o método describe. Ele vai retornar uma descrição estatística para esses dados. E aqui eu tenho várias medidas. Count vai retornar a quantidade de linhas que eu tenho para essa coluna. Então, aqui são as notas atribuídas, né? E como a gente já tinha visto lá em cima, 100.836. Minha é a média para as notas, então a média para todas as notas nessa nossa base de dados é de 3.5, digamos. O STD, que é o nosso desvio padrão, 1.04. A entrada mínima, que a gente já verificou, 0.5. A entrada máxima, que a gente também já verificou, que é 5. 25% dos dados, então 25% dos dados, nota 3 aqui atribuída. 50% dos dados, que é também consequentemente a nossa mediana, 3,5. E aí, ó, muito parecido com os valores da média, né? 75% dos dados, 4. Então, é muito interessante esse método porque ele nos retorna um resumo sobre que contém, na verdade, medidas de posição, medidas de tendência central, medidas de dispersão, como o desvio padrão, por exemplo. Então, é um método que pode descrever bastante os nossos dados de forma estatística.
a partir desses dados, dessa descrição estatística, já seríamos capazes, na verdade, de fazer algumas observações interessantes, como, por exemplo, o desvio padrão ele é considerado baixo. E o desvio padrão é uma medida de dispersão que representa o quanto os dados se distanciam da média, não é isso? Ele pode ser calculado como a raiz quadrada da variância, inclusive. E o que isso significa? Um desvio padrão baixo para a nossa coluna de notas. O que isso pode representar? Porque a gente tem uma escala considerada pequena, né? Só pode ir de 0,5 a 5. E a média aqui ela ficou 3,5. Então os dados eles se distanciam um pouco dessa média para as notas possíveis dadas, porque a escala que foi atribuída a ela é curta. É que a gente também tem medidas de posição que são interessantes, são os quartis, 25% é o primeiro quartil, 50% é o segundo quartil dos nossos dados, 75% é o terceiro quartil. Então são dados e observações muito importantes. Outra coisa, a gente tem a média e tem a mediana, né, que é o segundo quartil respectivamente, mas não temos a moda dos nossos dados. É possível descobrir essa moda? Sim, é o que a gente vai fazer agora. Para finalizar o nosso estudo, então vamos agora descobrir a moda baseado nos nossos dados. E a moda ela é uma medida de tendência central que é baseada na frequência dos dados, ou seja, a gente quer descobrir quais notas aparecem mais e o quanto aparecem, né? Então, qual a nota que mais repetiu para essa nossa base de dados, por exemplo? Lembrando que os dados eles podem ser amodal, ou seja, não ter nenhuma moda, podem ser bimodal, né? Ter duas modas, trimodal ou unimodal também. Então, vou desestruturar aqui na nossa coluna de notas, rating, e vou aplicar o método ValueCounts, que ele vai contar para mim todos os valores, dividindo pelas notas possíveis. Então, de forma simples, apenas aplicando esse método aqui, ele vai pegar as notas únicas existentes e vai contar os valores com que elas aparecem respectivamente. Podemos observar, então, que a nota 4 é a nossa moda para os dados. Apareceu 26.818 vezes. E esses dados, então, eles podem ser considerados como unimodais, né? São dados unimodal porque só possuem uma moda. Então, é interessante observar desse método ValueCounts que a gente tem aqui uma espécie de tabela de frequência, né? Onde a gente tem os valores e a frequência com que cada valor aparece respectivamente. E aí, foi dessa forma que a gente descobriu a moda, para complementar a média e a mediana, por exemplo, que a gente tinha aqui. Com esses dados, é possível também visualizar a distribuição, né? A distribuição com que as notas aparecem. E isso a gente vai fazer na próxima aula, onde vai ter uma continuação e uma exploração gráfica para esse modelo. Obrigado pela atenção.